Muito bem, a gente vai falar agora com o Vitor Hugo Rocha, advogado tributarista, que já está com a gente. Vitor, muito obrigado aqui pela presença. Vitor, começo perguntando a você o seguinte, desse texto, deste relatório, né, é o possível, por que, por exemplo, não atenderam o presidente Lula em relação a essa questão da carne na cesta básica? Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Muito obrigado, Léo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, estar falando aqui perante a CBT News. Eu queria começar essa conversa falando sobre, primeiramente, a reforma tributária, né? A gente, de fato, está passando por um processo legislativo complexo, existem ainda muitos pontos a serem refinados, muitos setores pedindo modificações, mas fato é, a gente tem uma revolução econômica com a reforma tributária. Nós vamos sair de um dos piores regimes tributários do mundo para um dos melhores, onde o IVA foi ajustado com a tecnologia. Então, a gente espera muito desse projeto de lei, Léo. E nesse ponto, em relação aí à cesta básica, às carnes, você acaba ocorrendo que a diminuição de alíquota, na forma que o projeto foi proposto, para determinado setor, ocasiona o aumento da alíquota para os demais. Então, consequentemente, você acaba tendo ali quase que um cobertor curto para puxar e, eventualmente, se entrar a desoneração de determinado produto, aumenta nos demais. Então, esse é o argumento pelo qual, né, toda a bancada que trabalhou nesses projetos, a princípio, não levou à redução da carne. A gente vê, né, que é um tema sensível, importante, impacta aí na mesa dos brasileiros, mas nós também temos outras modalidades ali, como o próprio cashback, que é uma devolução desse dinheiro que é pago de imposto, que poderia servir para esse mesmo propósito em detrimento de toda essa discussão. Uma coisa, Vitor, em relação a esse imposto do pecado, o que é que ficou valendo, como se enquadra isso e como é que foi a discussão, em que pé está agora a partir do relatório? Falo disso porque a gente falou aqui de bets e loteria, mas carros elétricos também, que a reportagem comenta aí, um dos entrevistados acaba comentando, mas eu também queria falar de outro ponto importante, que é as armas. Me conta um pouco de como é que ficou nessa questão esse imposto do pecado. Perfeito. O imposto do pecado, né, que a gente chama desse nome, é o imposto seletivo. Ele foi criado para incidir em determinados produtos que geram algum mal-estar, seja ambiental, seja um mal-estar aí enquanto à saúde pública. E ele vai incidir, Léo, ali nos cigarros, nas bebidas, vai incidir em alguns veículos, né, como trouxe ali a própria previsão, os veículos elétricos, como um dos deputados comentou. E também agora, com o relatório, foram inclusas as apostas, né? Os jogos de loteria, toda aquela dinâmica online, porém as armas ficaram de fora, né? A gente observa assim, o imposto seletivo, ele é um mecanismo certo, adequado para taxar determinadas condutas, né? Quando a gente não quer, por exemplo, que as pessoas fumem, quando a gente não quer que as pessoas, por exemplo, bebam demasiadamente, mas realmente ali a tributação, tanto de alimentos, a tributação de veículos, a gente acha que é uma coisa pouco acertada, né? A gente vai acabar ali impactando diretamente no dia a dia das pessoas e, como o próprio deputado comentou, o objetivo do imposto não é ser importado ou não, mas sim diminuir o consumo daqueles produtos considerados danosos e realmente ali ficou de fora as armas. Muito bem, muito bem. Vitor Hugo Rocha, muito obrigado aqui pela presença. Espero encontrá-lo, vê-lo outras vezes aqui no Poder Expresso. Essa tramitação da reforma tributária tão longa e exaustiva, desde os primeiros momentos da minha carreira como repórter, se discutia a reforma tributária, continua se discutindo, né, de forma infindável, mas de alguma forma agora temos aí um relatório. Você vai voltar, já está convocado, viu? Vai voltar aqui para tratar sobre os avanços dessa tramitação da reforma. Muito obrigado, boa sexta-feira para você. Pode contar comigo, uma boa noite a todos.